Eles pensavam que ela era apenas uma empregada de mesa, alguém que limpava as mesas no restaurante mais exclusivo da máfia de Nova York. Então Lorenzo Moretti entrou. Ele era o chefe da máfia das 5 famílias e não sorria desde 1999. Ele olhou para ela, riu e disse ao seu conselheiro, num raro dialeto siciliano, que ela era lixo bom apenas para os ratos. Ele pensava que ela era surda ao seu mundo. Ele estava errado. Ela não apenas o compreendeu, ela respondeu no dialeto da sua própria aldeia, uma língua que estava morta para todos, exceto para os fantasmas da Sicília. A sala não apenas ficou em silêncio, parou de respirar. A empregada de mesa não era insignificante. Ela era a arma que ele nunca imaginou. Sophie ajustou a gola do seu uniforme preto. O tecido arranhava o seu pescoço. O ar em Leveta tinha sempre o mesmo cheiro. Óleo de trufas, colônia cara e medo. Era um aroma peculiar, único nesta parte de Tribeca, onde os carros estacionados lá fora valiam mais do que a maioria das casas no Midwest. Ela verificou o seu reflexo no latão polido da máquina de café expresso. O seu cabelo castanho estava penteado para trás, ela usava maquilhagem mínima e mantinha os olhos baixos. O objetivo era a invisibilidade. Durante 3 anos, Sophie aperfeiçoou a arte de ser uma peça de mobiliário. Ela não era Sophie, a mulher. Era a mão que servia o café expresso, a sombra que limpava os pratos. A mesa 4 está livre, disse o maître. Marco sussurrou ao passar por ela. E ajeita o teu avental. Ele vem esta noite. Sophie não precisou perguntar quem era ele. Todo o restaurante estava agitado com energia nervosa desde o meio-dia. Lorenzo Moretti. A imprensa chamava-o de consultor de logística. O FBI chamava-o de Teflon Don. Nas ruas ele era conhecido como Iloopo, o lobo. Sophie sentiu um nó frio apertar-lhe o estômago. Ela reconheceu o rosto. Todos reconheceram. Mas para ela, o nome Moretti tinha um peso diferente. Era um nome gravado nas lápides de um passado que ela havia enterrado sob um número de segurança social falso e um apartamento barato em Queens. Vou ficar na seção de trás, sussurrou Sophie, tentando trocar de turno com Diana, uma empregada de mesa mais jovem que via os mafiosos com uma mistura de terror e excitação. Sem hipótese, retorquiu Marco ao ouvi-la. Jana treme quando serve a sopa. Tu tens gelo nas veias, Sophie. Tu ficas com a mesa VIP. Não me envergonhes ou estás fora. Ela acenou com a cabeça, segurando a bandeja com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela passou uma década fugindo desse mundo e da herança que manchou as suas mãos de vermelho antes mesmo de nascer. E agora ela tinha que servir vinho ao homem que se sentava num trono construído sobre ossos. As pesadas portas de carvalho se abriram. A música jazz ambiente não parou, mas a conversa sim. Lorenzo entrou. Ele era mais alto do que parecia nas fotos de vigilância que Sophie estudara na sua vida anterior. Usava um fato cinza escuro tão bem cortado que parecia capaz de cortar a pele. Não olhou à sua volta. Não precisava. No momento em que o seu sapato tocou o chão de mármore, ele dominou o espaço. Ao seu lado estavam os seus 2 inquilinos. Mateu, um bruto com uma cicatriz na sobrancelha, e Silvio, o conselheiro, um homem mais velho com olhos de tubarão. Eles dirigiram-se à mesa 4, a cabine de canto com a melhor vista das saídas. Sophie respirou fundo. Apenas uma empregada de mesa, repetiu para si mesma. Apenas um fantasma. Ela aproximou-se da mesa com o jarro de água. Os seus movimentos eram precisos e experientes. Serviu a água sem derramar nada, colocando os copos delicadamente sobre a mesa. Lorenzo não levantou os olhos. Estava ocupado a examinar o menu. Todos sabiam que ele pediria o ossobuco sem olhar. Boa noite, senhores, disse Sophie, com a sua voz monótona e sem entonação. Posso trazer-vos alguma coisa do bar? Lorenzo acenou com a mão, indiferente, demasiado altivo para falar com os funcionários. Silvio, o homem mais velho, levantou os olhos. Abra o Barolo de 96 1 hora antes de servir e traga os antipasti imediatamente. Claro, disse ela, virando-se para sair. Foi então que aconteceu. Ela sentiu os olhos de Lorenzo sobre si. Não era um olhar de atração. Era o olhar de um predador a sentir movimento na vegetação rasteira. Espere, disse Lorenzo com uma voz que era uma mistura de garavilha e seda. Sophie congelou, ainda de costas para ele.
Virou-se lentamente. Sim, senhor. Ele olhou-a de cima a baixo, os olhos a analisar tudo. Os sapatos, as mãos, a forma como ela estava de pé. Ele procurava uma ameaça. Encontrou uma empregada de mesa. Ele zombou. Um som cruel e arrogante. Recostando-se na cadeira, virou-se para Sylvia e mudou de idioma. Ele não falava inglês, nem italiano padrão. Em vez disso, falava um dialeto distorcido da Sicília, influenciado pela língua Arberesh, falada nas aldeias montanhosas perto de Palermo. Era tanto um código quanto uma língua, usada pelas famílias antigas para discutir negócios na frente da polícia Spirit e dos americanos. Lorenzo murmurou algo para Sylvia, gesticulando vagamente para Sophie com o queixo. Olha para esta mulher, carne barata. Ela parece uma mula cansada que nem sabe segurar um prato. Silvio riu, tomando um gole de água. É uma vergonha, Enzo. Mas desde que ela traga o vinho, quem se importa? Lorenzo sorriu com um olhar cruel. Sifus, Cecília, se estivéssemos na Sicília, eu mandaria a limpar as casas de banho. É tudo o que ela vale. O insulto era vil, era sem classe, era a típica arrogância de Moretti. Sofia ficou ali parada, com a bandeja a tremer ligeiramente na mão. Não de medo, mas de raiva. Ela conhecia daquele dialeto. Não apenas conhecia. Era a língua em que a sua avó cantava canções de embalar. Era a língua em que o seu pai gritava antes de ser morto a tiros num olival na Palestina, há 20 anos. Era a língua do seu sangue. O mais inteligente a fazer era ir embora. O mais seguro a fazer era ser a mula que ele pensava que ela era. Mas Sophie estava cansada. Estava cansada de se esconder, estava cansada de usar o uniforme barato e estava cansada de homens como Lorenzo Moretti que se achavam deuses só porque andavam armados. O silêncio à mesa prolongava-se. Eles esperavam que ela se curvasse e saísse. Em vez disso, ela apertou com mais força a bandeja vazia. A sua postura mudou. A postura desleixada da empregada de mesa cansada desapareceu, substituída pela postura orgulhosa e ereta de uma mulher nascida numa dinastia mais antiga do que a dele. Ela olhou Lorenzo diretamente nos olhos. O ar no restaurante pareceu esfriar 10 degrees. O piano jazz ao fundo pareceu se transformar em ruído branco. Lorenzo já estava desviando o olhar, pegando um pãozinho e ignorando-a completamente. Sophie não se moveu. Moule Bosch, ela repetiu suavemente. A mão de Lorenzo congelou a meio caminho da cesta de pães. Não foram as palavras que o pararam. Foi o sotaque. Ela não disse isso como uma turista americana tentando pronunciar brusqueta. Ela disse isso com o ritmo gutural e entrecortado do velho país. Ele virou a cabeça lentamente com a testa franzida. Desculpe, disse ele em inglês, presumindo que tinha ouvido mal. Sophie não pestanejou. Aproximou-se da mesa, violando a barreira invisível do espaço pessoal que os chefes da máfia mantinham à sua volta. Falou claramente, a sua voz a cortar o ruído da sala de jantar. Mas não falou inglês. Em vez disso, mudou sem esforço para o mesmo dialeto siciliano obscuro que ele acabara de usar. Dei Moretti, disse ela com uma voz baixa e perigosa. Você fala de mulas, Dom Moretti, mas um homem de verdade não insulta quem lhe serve o pão. Só os cães latem para aqueles que não podem morder. O som de talheres a tilintar nas mesas próximas parou. Sylvia deixou cair o garfo. Ele bateu ruidosamente contra a porcelana. Matel, o guarda-costas, levantou-se parcialmente da cadeira, com a mão a mergulhar no casaco em busca de uma arma. Lorenzo levantou a mão para o impedir, mas os seus olhos nunca deixaram o rosto de Sophie. A arrogância tinha desaparecido. Tinha sido apagada pelo choque. O seu rosto empalideceu. Depois corou com um calor perigoso. Xisse também, sussurrou Lorenzo, voltando ao dialeto. Quem és tu? Sophie inclinou a cabeça, um sorriso frio nos lábios. Pora Winu, respondeu ela. Sou aquela que lhe traz o vinho. Ela manteve o olhar fixo nele por 3 segundos, cada um deles com a duração de um batimento cardíaco. Uma eternidade no mundo deles, um desafio. Então, como se um interruptor tivesse sido acionado, ela voltou a ser a empregada de mesa submissa. Vou buscar a garrafa de vinho agora, disse ela num inglês monótono. Decantado. 1 hora, disse ela, virando-se nos calcanhares e afastando-se. Ela podia sentir os olhos dele a queimarem-lhe as costas. Ela atravessou as portas da cozinha e, no momento em que elas se fecharam,
desabou contra o balcão de aço inoxidável, respirando ofegante. Sophie! Gritou Marco da passagem. Onde está o antipasto para a mesa 4? Vou buscá-lo, respondeu ela bruscamente, com as mãos a tremer enquanto pegava na travessa de presunto e melão. Ela tinha cometido um erro grave e potencialmente fatal. Não se humilha um capo na frente dos seus homens, e certamente não se revela que se fala a linguagem secreta do círculo interno. Na sala de jantar, a atmosfera na mesa 4 tinha mudado de relaxada para letal. Lorenzo olhou para as portas da cozinha, agarrando a toalha de mesa com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Eu entendo, sussurrou Silvia, limpando o suor do lábio superior dele. Enzo, disse ela, eu entendo o Arberesh. Não é italiano escolar, é da aldeia, é da família. Eu sei o que é, rosnou Lorenzo. Quem é ela? Perguntou Mateo, os olhos a percorrerem a sala. Uma agente federal? Uma espiã? Não, disse Lorenzo, com a mente a mil. Os federais aprendem italiano em quântico. Eles parecem livros didáticos. Ela parecia a minha avó. Ele olhou para as suas mãos. Ele a tinha insultado e chamado de lixo, mas ela o repreendeu com mais dignidade do que os seus próprios capitães possuíam. Descubra, ordenou Lorenzo em voz baixa. Chefe, podemos simplesmente agarrá-la depois do turno dela, sugeriu Mateo. Não, respondeu Lorenzo bruscamente. Estamos em público e quero saber quem a enviou. Não se encontra uma rapariga como aquela a servir massa em Tribeca por acaso. Alguém a colocou aqui, talvez os russos, ou talvez a tríade, ou talvez, disse Silvio baixinho. Ela é apenas um fantasma. Lorenzo levantou-se. Não estou com fome. Chefe, já lhe disse que não estou com fome. Deixe $1000 na mesa. Vamos embora. Eu trato da rapariga, disse Lorenzo, abotoando o casaco. Sophie espreitou pela pequena janela circular da porta da cozinha, a tempo de ver Lorenzo Moretti a caminhar em direção à saída. Mas antes de chegar à porta, ele parou. Virou-se e olhou diretamente para a janela da cozinha. Não conseguia vê-la através do vidro, mas sabia que ela estava lá. Levou 2 dedos aos olhos e apontou para a porta. Estou de olho em ti, parecia dizer. Sophie recuou, com o coração a bater forte contra as costelas como um pássaro preso. Ela queria ferir o ego dele. Em vez disso, convidou o lobo para entrar na sua casa. O turno terminou às 2 da manhã, e Sophie passou o resto da noite a assustar-se com sombras. Sempre que um cliente levantava a voz, ela pensava que era um esquadrão de assassinos. Trocou rapidamente o uniforme, vestindo um casaco cinzento largo com capuz e calças de ganga. Saiu pelo beco dos fundos, onde o cheiro de papelão molhado e lixo a recebeu. Essa era a realidade pouco glamourosa de Nova York. Caminhou rapidamente com a cabeça baixa, as chaves entre os dedos, um hábito adquirido por viver fugindo. 2 quarteirões abaixo da Varick Street, ela viu. Um Cadillac Escalade preto estava parado à beira da calçada. O motor ronronava e as janelas eram tão escuras que pareciam manchas de óleo. Sophie parou. Ela se virou para ir na outra direção, mas um Maserati elegante saiu de uma rua lateral, bloqueando sua retirada. Ela estava encurralada. A porta traseira do Escalade se abriu. Não foi Mateo nem um dos seus capangas que saiu. Foi Lorenzo. Ele estava sozinho. Encostou-se à moldura da porta e acendeu um cigarro. A chama iluminou os ângulos acentuados do seu rosto. Ele parecia diferente sob as luzes da rua. Parecia menos um rei e mais um lutador de rua com um fato caro. Tu andas rápido, disse ele. Sophie não respondeu. Calculou a distância até a entrada do metro. 50 metros. Muito longe. Não vou magoar-te, disse ele, dando uma tragada. Se eu quisesse que morresses, não terias passado do contentor do lixo. O que queres? Perguntou Sophie, com voz firme. Respostas, disse Lorenzo. Ele deixou cair o cigarro e esmagou-o com o sapato engraxado. Envergonhaste-me esta noite, Sophie. É esse o nome na etiqueta, certo? Sophie é um nome comum, e ela está a falar o dialeto das montanhas Corleone. Isso é comum. Ele deu um passo em direção a ela. Eu investiguei-te enquanto esperava. Sophie Miller, número de segurança social emitido em Ohio. Eu frequentei o ensino secundário em Dayton. Sem passaporte. Sem família. Ele parou a 1 metro dela. Ele cheirava a tabaco e perigo. Papel, ele sussurrou. Tu és feita de papel.
Sophie, toda a tua vida é uma mentira digitada por alguém que é muito bom a falsificar documentos. Quem és tu realmente? Sou apenas uma empregada de mesa que quer ir para casa, disse ela. Mentirosa. Lorenzo estendeu a mão. Por um momento, Sophie pensou que ele estava prestes a bater-lhe. O seu corpo reagiu por instinto. A memória muscular do treino que ela não usava há anos entrou em ação. Quando a mão dele se moveu em direção ao ombro dela, ela não recuou. Em vez disso, ela afastou o pulso dele com a mão esquerda, entrou na guarda dele e dirigiu o cotovelo direito em direção às costelas dele. Foi um movimento rápido. Lorenzo, para seu crédito, era rápido. Ele bloqueou o golpe, mas a força dele o deixou sem fôlego. Ele cambaleou para trás, olhando para ela com os olhos arregalados. Sofia ficou em posição de combate, com o centro de gravidade baixo e as mãos levantadas. As raparigas de Ohio não lutam como instrutoras de Krav Maga, disse Lorenzo, ofegante, com um sorriso malicioso a voltar lentamente ao seu rosto. Ele não parecia zangado. Parecia encantado. Afasta-te de mim, Moretti, avisou Sophie. Bateste num homem que trabalha como empregada doméstica. Lorenzo riu sombriamente. Sabes qual é a punição para isso? Eu conheço as regras, disse ela. Tu conheces as regras, repetiu ele. Ele ajeitou o casaco. Tu falas a língua. Tu lutas como um soldado. E tu te escondes como uma espiã. Ele aproximou-se novamente, mais devagar desta vez, com as mãos levantadas em sinal de rendição. Eu tenho um problema, Sophie. Tenho inimigos à minha volta. Tenho traidores na minha organização. Esta noite encontrei a única pessoa em Nova York que não tem medo de mim. Ele enfiou a mão no bolso. Sophie ficou tensa, pronta para atacar novamente. Ele tirou um cartão. Era preto, com um único número de telefone dourado gravado nele. Não preciso de uma empregada de mesa, disse Lorenzo suavemente. Preciso de alguém que consiga ver as facas a chegar antes de mim. Alguém que compreenda os velhos costumes. Ele enfiou o cartão no bolso do casaco dela. Liga-me ou não. Mas se os russos descobrirem quem tu realmente és antes de mim, vais desejar estar comigo. Ele voltou para o Escalade. A porta bateu. Os pneus guincharam quando o carro acelerou na noite, deixando Sophie sozinha sob o poste de luz intermitente. Ela enfiou a mão no bolso e tirou o cartão. As suas mãos tremiam novamente. Os russos. Ele tinha mencionado os russos. Sophie fechou os olhos. Se os russos estavam na cidade, não era apenas o seu disfarce que tinha sido descoberto. Estava destruído. Os russos foram aqueles que mataram o seu pai. Ela olhou para o cartão preto. Lorenzo Moretti era um monstro, mas ele poderia ser a única proteção que ela tinha contra os demônios do seu passado. Sophie não foi direto para casa. Ela apanhou o comboio Q, passou a sua paragem, desceu na seguinte, apanhou um autocarro de volta e caminhou o último quilômetro pelas ruas sinuosas de Queens. Às 3h30 da manhã, ela finalmente estava em frente ao seu prédio. Um prédio de tijolos em ruínas, sem elevador, que cheirava a couve cozida e gesso úmido. Ela parou na porta da frente. Algo estava errado. Era uma coisa pequena, um detalhe que a maioria das pessoas não notaria. Antes de sair para o trabalho, ela colocou um pequeno pedaço de fita adesiva transparente no canto inferior da moldura da porta. Era um velho truque que o pai lhe ensinara quando ela tinha 12 anos. Confie em Deus, Sofia, mas verifique todos os outros. Quando viu que a fita estava quebrada, ela prendeu a respiração. Alguém estava lá dentro. Ela recuou lentamente, movendo-se para as sombras do beco. A sua mente correu. Seria Lorenzo? Ele teria quebrado a sua promessa e enviado os seus capangas para arrastá-la para dentro? Não, Lorenzo era arrogante, mas não descuidado. Se ele a quisesse, teria levado-a naquele momento. Isso parecia diferente. Parecia desajeitado. Parecia coisa dos russos. Ela tinha duas opções. Poderia fugir e deixar tudo para trás. Ou entrar e lutar, deixando para trás o seu dinheiro guardado, os seus passaportes falsos e a única foto que tinha da sua mãe. Sophie tocou no bolso do seu casaco com capuz. Tinha um estilete do restaurante e uma pequena lata de spray de pimenta. Não era exatamente um arsenal contra os assassinos da máfia. Então lembrou-se do cartão preto. Tirou-o do bolso. Os números dourados brilhavam na luz fraca. Liga-me, disqueu o número. Tocou uma vez. Fala. Foi a voz de Lorenzo que atendeu. Ele parecia bem acordado.
Tem alguém no meu apartamento, sussurrou Sophie, encostando as costas na parede de tijolos. Houve uma pausa. A linha chiava com estática. Onde estás? Fora de Queens, na 42nd Street. Está segura? Pelo menos pelos próximos 30 segundos. Depois disso, não sei. Fica escondida, ordenou Lorenzo. Não entre. Não se envolva. Tenho um carro a 2 quarteirões de distância a vigiá-la. Sophie congelou. Mandou seguir-me. Eu disse-lhe, sou consultor logístico. Protejo os meus investimentos. Encontre-me na esquina da Broadway. Um sedã cinzento. A palavra-chave é Omia. Vá. A linha ficou muda. Sophie não teve tempo para ficar zangada com a vigilância. A porta da frente do seu prédio abriu-se. 2 homens saíram. Eram grandes e usavam casacos de couro que se projetavam na cintura. Não eram italianos. Eram do leste europeu. Os russos usavam capangas albaneses. Um deles verificou o telemóvel. Ela não está lá dentro? O lugar está vazio. Encontrem-na! O outro rosnou. Tragam a cabeça dela, disse Don. O sangue de Sophie gelou. Tragam a cabeça dela. Não era uma campanha de recrutamento. Era uma execução. Ela se escondeu ainda mais no beco, navegando pelo labirinto de caixotes do lixo com passos silenciosos. Chegou à esquina da Broadway no momento em que o carro cinza parou. A janela abriu-se alguns centímetros. Código? Perguntou o motorista. Ele parecia um ex-fuzileiro naval. Momea? Respondeu Sophie, mergulhando no banco de trás assim que a porta se abriu. Vai! Gritou ela. Os pneus guincharam quando o carro arrancou, no momento em que os 2 albaneses contornavam a esquina com as armas em punho. Eles dispararam 2 tiros, estilhaçando a luz traseira, mas o sedã já tinha se esquivado do trânsito e desaparecido na cidade noturna. Sophie recostou-se no banco de couro, com o coração batendo forte contra as costelas. Ela estava viva. Mas Sophie Miller, a empregada de mesa, estava morta. O seu apartamento tinha sido comprometido. A sua identidade estava comprometida. O carro só parou quando chegou a um estacionamento subterrâneo privado no centro de Manhattan. Um elevador a levou até o 5º andar, a cobertura do hotel St. Regis. As portas se abriram diretamente para uma sala de estar que valia mais do que os ganhos de toda a sua vida. Janelas do chão ao teto davam vista para a cintilante malha urbana de Nova York. Lorenzo estava junto à lareira, a bebericar um líquido âmbar de um copo. Tinha trocado o fato por uma camisa e calças de seda pretas. Parecia cansado, mas os seus olhos estavam perspicazes. Tenho um problema de pragas, disse ele, virando-se para ela. Albano? Russos, corrigiu Sophie, entrando na sala. Sentia-se suja e insignificante neste palácio de vidro e ouro. Eles contrataram os albaneses. Os russos, Lorenzo refletiu, girando a sua bebida. Eles estão a invadir o meu território no distrito de Meatpacking. Agressivos e estúpidos. Ele olhou para ela. Por que querem os russos a Sophie morta? Sophie, ela caminhou até a janela e olhou para a cidade que queria engoli-la inteira. Porque o meu nome não é Sophie Miller. Eu sei, disse Lorenzo suavemente. Fiz algumas chamadas enquanto estavas a caminho. Ele colocou uma pasta sobre a mesa de vidro. Tu és Sofia Rossi, disse ele, filha de Giacomo Rossi, o Dom de Pomo, que controlou o comércio de azeite durante 30 anos, até ser assassinado em 2005. Sophia estremeceu. Ouvir o seu nome verdadeiro ser dito em voz alta foi como um golpe físico. Eles mataram-no, sussurrou ela. Os russos. Eles queriam as suas rotas marítimas. Mataram-no a minha mãe e aos meus irmãos. Eu estava longe, num colégio interno na Suíça. Fui a única que restou, e tem andado a fugir desde então, concluiu Lorenzo. A servir a mesa, a esfregar o chão, a esconder-se dos fantasmas. Já não me estou a esconder, disse Sophie, virando-se para ele. Os seus olhos estavam secos. Eles encontraram-me. Não tenho mais para onde ir. Lorenzo aproximou-se dela. Ficou perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor que emanava dele. Tem sim, disse ele. A família Rossi era aliada dos Morettis antigamente. O teu pai e o meu avô partilhavam refeições juntos. Ele estendeu a mão. Trabalha para mim, Sofia. Não como empregada de mesa. Sê os meus olhos, sê os meus ouvidos. Tu falas os dialetos, conheces os costumes, tens o sangue. A minha organização está cheia de cobras. Preciso de um mangusto. O que ganho com isso? Sophie perguntou, olhando para a mão dele.
Ganhas proteção, Lorenzo prometeu. Ganhas dinheiro e, quando for a hora certa, ganhas os russos. Sophie olhou para a mão dele, depois para o rosto. O lobo de Nova York estava a oferecer-lhe um pacto com o diabo. Mas por agora, ele era o único com uma espada grande o suficiente para defendê-la. Ela pegou na mão dele. O seu aperto era firme, quente e perigoso. Combinado, disse ela. A transformação levou 3 dias. Lorenzo não lhe ofereceu apenas um emprego. Ele deu-lhe uma nova pele. Os uniformes baratos de poliéster e os moletons largos foram substituídos por blazers sob medida, blusas de seda e sapatos de salto alto que pareciam armas. Ele a mudou para um apartamento seguro no seu prédio, 3 andares abaixo do seu. Mas a verdadeira mudança foi interna. Sophie, agora conhecida como Sofia no círculo interno, teve que reaprender a ser uma predadora. O seu primeiro teste aconteceu numa terça-feira à noite, uma reunião com a família Calibrassi, num armazém privado no Navy Yard. Fique por perto, disse Lorenzo, ajustando os fones de ouvido na parte de trás do SUV. Não fale a menos que eu peça. Apenas ouça. Ouça o que eles dizem. E, mais importante, o que eles não dizem. Com quem nos vamos encontrar? Vincent, o açougueiro. Vargo, disse Lorenzo, verificando a sua pistola. Ele afirma que quer paz. Diz que não sabia que os russos estavam a se mudar para lá. Acredita nele? Acredito que todos são mentirosos até morrerem, respondeu Lorenzo. Eles entraram no armazém. Estava frio e cheirava a ferrugem e sal marinho. Vargo estava à espera numa mesa de metal, rodeado por 4 guardas. Era um homem obeso, com manchas de gordura na camisa, e o seu sorriso não chegava aos olhos. Lorenzo sentou-se à sua frente. Silvio ficou à sua direita. Sofia ficou à sua esquerda, segurando uma pasta que supostamente continha contratos, mas que na verdade continha uma Glock 19 carregada e um dispositivo de rastreamento. A reunião começou cordialmente, gente. Eles falavam em italiano padrão. Vargo pediu desculpas pelo atrito recente. Ele ofereceu a Lorenzo uma percentagem dos seus sindicatos da construção civil como oferta de paz. Não tenho nenhum carinho pelos russos, disse Vargo, abrindo as mãos. Eles são animais. Não têm respeito pela tradição. Tu e eu, Lorenzo, somos homens de honra. Lorenzo acenou com a cabeça, aparentemente apaziguado. O acordo de construção é generoso, Vincent. Eu aceito. A tensão na sala dissipou-se. Silvio relaxou os ombros, mas Sofia sentiu um arrepio na nuca. Ela observava o conselheiro de Vargo, um homem magro chamado Paulo, que permanecia nas sombras. Enquanto Vargo falava italiano, Paulo sussurrava ao telefone. Ele não falava italiano. Ele falava arberechê. Sofia prestou atenção, filtrando os ecos do armazém. Isis nariti, sussurrou Paulo. Os peixes estão na rede. Os olhos de Sofia arregalaram-se. Era uma armadilha. Ela não esperou por permissão. Deu um passo à frente e colocou a mão no ombro de Lorenzo. Foi uma violação grave do protocolo. Chefe, disse ela em inglês, com voz aguda. Precisamos de sair agora. O sorriso de Vargo desapareceu. Com licença. Quem é essa mulher? Cale a boca! Lorenzo gritou para Vargo. Depois olhou para Sofia. Por quê? Perguntou Paolo, apontando para o homem nas sombras. Ele acabou de dar o sinal. Os peixes estão na rede. Não estão sozinhos aqui. O rosto de Vargo ficou roxo. Ela está a mentir. Ela é louca. Lorenzo olhou para Sofia. Ele podia ver a certeza nos olhos dela. Não hesitou. Chutou a mesa e usou a pesada superfície de metal como escudo no momento em que as clarabóias acima dele se estilhaçaram. Homens desceram das vigas com cordas. As suas metralhadoras estavam a disparar. Emboscada! Gritou Silvio, respondendo ao fogo. Vai! Lorenzo agarrou o braço de Sofia e arrastou-a para trás de uma pilha de caixas de transporte. As balas perfuraram o betão onde eles estavam um segundo antes. Como é que sabias? Gritou Lorenzo por cima do barulho dos tiros. Ele falou o dialeto, gritou Sofia de volta, tirando a sua Glock da pasta. Eles venderam-te aos russos. Eles estavam encurralados. Os homens de Vargo estavam a aproximar-se pela frente, enquanto a equipa repelida os flanqueava por cima. Silvio foi atingido. Mateu gritou do outro lado da sala. O concierge mais velho estava a segurar a sua perna. O sangue escorria pelo chão. Lorenzo olhou para o seu mentor,
depois para a saída a 50 metros de distância, que estava escondida por uma chuva de balas. Ele parecia encurralado. Pela primeira vez, o lobo parecia acuado. Sofia também percebeu. Ela viu a hesitação. Cobre-me, disse ela. O quê? Não. Lorenzo agarrou-a. Tu és uma analista, não uma soldado. Eu sou uma Rossi, ela rosnou, livrando-se do seu aperto. E ninguém mata o meu chefe na primeira semana. Ela não esperou. Ela saiu do esconderijo e correu lateralmente pelo espaço aberto. Ela não estava apenas a correr. Ela estava a atrair fogo. Os atiradores nas vigas viraram a mira para a mulher de saltos altos, que corria como uma atleta olímpica. Sofia deslizou pelo chão e se escondeu atrás de uma empilhadeira. Respirou fundo, levantou-se e disparou 3 vezes. A sua pontaria era certeira. 2 dos homens nas vigas caíram, os seus corpos batendo no betão com um baque repugnante. A distração tinha funcionado. Lorenzo e Matteo arrastaram Silvio em direção à saída, disparando tiros de aviso. Sofia juntou-se a eles na pesada porta de ferro. Lorenzo a abriu com um pontapé e eles saíram para a noite chuvosa, onde o seu comboio os esperava. Entraram no SUV e aceleraram para longe da emboscada, com os pneus a chiar. Dentro do carro, houve silêncio por 1 minuto inteiro, quebrado apenas pelos gemidos de dor de Silvio. Lorenzo olhou para Sofia. O cabelo dela estava despenteado, o blazer rasgado e havia uma mancha de gordura na bochecha. Ela recarregava o carregador com calma e firmeza. Ele nunca tinha visto nada tão bonito em toda sua vida. Salvaste-nos, disse Lorenzo com a voz cheia de admiração. Fiz o meu trabalho, respondeu Sofia, encaixando o carregador no lugar. Mataste 2 homens, observou Lorenzo. Foi em legítima defesa. Lorenzo estendeu a mão e limpou a gordura da bochecha dela com o polegar. O seu toque era gentil, um contraste gritante com a violência da qual acabavam de escapar. Não és apenas uma Rossi, sussurrou ele. És perigosa. Isso é um problema? Desafiou ela, olhando nos seus olhos escuros. Lorenzo inclinou-se com o rosto a poucos centímetros do dela. A adrenalina ainda corria nos veios de ambos, criando um campo magnético elétrico. Não, murmurou ele. É exatamente o que eu estava à espera. Por um momento parecia que ele ia beijá-la. O ar entre eles crepitava com um desejo não expresso. Uma mistura potente de medo e atração. Então o telemóvel dele tocou. Lorenzo afastou-se, quebrando o feitiço. Ele atendeu, o rosto endurecendo. O quê? Gritou. Depois de ouvir por um momento, ele baixou lentamente o telemóvel. Olhou para Sofia, mas o calor havia desaparecido dos seus olhos. Em seu lugar, havia um olhar de profunda traição. Motorista, disse Lorenzo friamente. Pare o carro. O que se passa? Perguntou Sofia, sentindo a mudança na atmosfera. Era o meu contato no FBI, disse Lorenzo, com voz desprovida de emoção. Ele acabou de fazer a análise balística da arma encontrada no armazém do Vargo, a que os homens dele usaram. Ela corresponde à arma usada para matar o meu irmão há 3 anos. Lorenzo virou-se para Sofia, com os olhos frios como gelo. A arma pertence à família Rossi, Sofia. A família do teu pai. Sofia congelou. Isso é impossível. O meu pai está morto há 20 anos. As nossas armas foram destruídas. Foram mesmo? Perguntou Lorenzo. Ou tens me mentido este tempo todo? Estás aqui para me ajudar, Sofia? Sofia? Ou está aqui para terminar o que o seu pai começou? O carro encostou à beira da autoestrada encharcada pela chuva. Saia, disse Lorenzo. Lorenzo, ouça-me. Eu disse para sair, gritou ele com a mão a alcançar a sua arma. Lembre-se de que salvou a minha vida há 5 minutos. Sofia olhou para ele com lágrimas de frustração a arderem-lhe nos olhos. Ele estava errado. Alguém estava a incriminar a sua família e a ela, mas o lobo estava ferido e não queria ouvir a razão. Ela abriu a porta e saiu para a chuva torrencial. O SUV acelerou, deixando-a abandonada à beira da autoestrada, sozinha mais uma vez. Mas desta vez, ela não era apenas uma empregada de mesa a fugir do seu passado. Ela era uma soldado numa guerra que não tinha começado, e estava determinada a levá-la até o fim. Sofia caminhou 5 quilômetros na chuva até encontrar um restaurante de beira de estrada. Sentou-se na cabine dos fundos, tremendo enquanto as roupas molhadas grudavam na sua pele. Pediu um café preto e ficou a olhar para o líquido escuro. Lorenzo achava que ela era uma traidora. Os russos queriam-na morta.
Vargo reconheceu-a. Ela estava em xeque-mate, mas Sofia Rossi tinha uma vantagem. Ninguém sabia que ela existia. Bem, não exatamente. Para Lorenzo, ela era um fator imprevisível. Para os russos, ela era uma ponta solta. Mas para si mesma, ela era a filha do príncipe Olive. Ela precisava descobrir quem tinha colocado a arma. Quem estava a orquestrar a guerra entre os Morettes e o fantasma dos russos? Ela enfiou a mão no sutiã e tirou um pequeno pendrive à prova de água. Ela o tinha roubado do escritório de Vargo em meio ao caos do tiroteio. Enquanto todos atiravam, ela estava a roubar dados. Ela tirou um smartphone partido do bolso, um telemóvel descartável que guardava para emergências, e ligou o dispositivo. Percorrendo os ficheiros encriptados, folhas de cálculo, pagamentos e manifestos de envio, ela finalmente encontrou o que procurava. Uma ordem de transferência para o Projeto Lazarus. Entrega de suprimentos. Destinatário: Mateo Giordano. Sofia parou de respirar. Mateo era o braço direito de Lorenzo, o bruto com a cicatriz. Ele estava na folha de pagamento de Vargo. Ele tinha colocado a arma. Ele tinha armado a emboscada. Lorenzo não estava a ser traído pelos fantasmas dos Rossi. Ele estava a ser traído pelo homem que estava ao seu lado. Sofia verificou a data e hora do ficheiro. Uma reunião tinha sido marcada para a meia-noite de hoje no Luvetan, o restaurante onde tudo começou. Mateo iria entregar Lorenzo aos Rossos hoje à noite. A emboscada no armazém tinha sido um estratagema para separar Lorenzo dos seus homens leais, deixá-lo paranoico e isolá-lo. Ela acabara de ser expulsa do carro. Lorenzo estava sozinho com Mateo. Sofia olhou para o relógio na parede. Eram 23h15. Ela tinha 45 minutos para voltar a Teiba. Não tinha carro, nem reforços e apenas 6 balas restantes no carregador. Correu para o parque de estacionamento. Um camionista estava a entrar na cabine do seu caminhão. "Ei!" gritou ela, acenando com a nota de $100 que tinha escondido no sapato. "Preciso de uma boleia rápida para a cidade." O camionista olhou para a mulher molhada e desesperada, com olhos ferozes. "Entre, senhora." A viagem demorou 30 minutos. Sofia passou cada segundo a limpar a sua arma e a rezar aos santos em que não acreditava há anos. O caminhão deixou-a a 2 quarteirões de Leveta. As ruas estavam silenciosas. O restaurante deveria estar fechado, mas havia uma luz fraca acesa no interior. Sofia esgueirou-se até ao beco dos fundos, o mesmo onde Lorenzo a confrontara pela primeira vez. Espreitou pela janela suja. A sala de jantar principal tinha sido preparada para um jantar privado, mas não havia comida. Lorenzo estava amarrado a uma cadeira no centro da sala. O rosto dele estava ensanguentado. Ele tinha sido espancado. Em pé ao lado dele estava Mateo, segurando um taco de beisebol. Sentado à mesa 4, a mesa de Lorenzo, estava um homem que Sofia reconheceu dos seus pesadelos. Victor Russo. Victor Russo, o homem que atirou no seu pai. "Está a perder o jeito, Lorenzo", disse ele. Russo riu enquanto cortava um pedaço de bife. Deixou uma rapariga distraí-lo. Baixou a guarda. Ela não teve nada a ver com isto. Lorenzo cuspiu, com sangue a escorrer do lábio. Ela foi-se embora. Foi? Mateo sorriu com desdém. Ou talvez ela estivesse a trabalhar para mim o tempo todo. Talvez tenha sido ela quem o levou ao armazém. Não se atreva a dizer o nome dela, rosnou Lorenzo. Mesmo agora, amarrado e espancado, ele estava a defendê-la. Sofia sentiu uma pontada no peito. Ele não a tinha abandonado completamente. Ele estava confuso e magoado, mas ainda a protegia. "Não importa", disse Russo limpando a boca. "Assine os papéis de transferência da zona ribeirinha, Lorenzo. E eu serei rápido. Recuse e deixarei Mateo praticar o seu swing." Lorenzo olhou para cima com os olhos desafiadores. "Vá para o inferno." Mateo levantou o taco. Sofia sabia que não poderia enfrentar todos eles. Havia 4 guardas na porta, além de Mateo e Russo. 6 homens, 6 balas. Ela precisava de uma distração. Precisava de um milagre. Olhou à sua volta na cozinha. A tubagem de gás e os fogões eram de nível industrial. Se cortasse a tubagem e criasse uma faísca, seria suicídio. Mas era a única maneira de salvá-lo. Sofia chutou a porta dos fundos para abri-la. Desta vez não entrou sorrateiramente. Entrou ruidosamente. "Ei!" gritou ela. Todas as cabeças na sala se viraram. Mateo baixou o taco. Russo apertou os olhos.
Quem diabos é essa? Sou a empregada de mesa, disse Sofia, entrando na sala de jantar. Ela segurou a arma ao lado do corpo, parecendo inofensiva. Sofia, corra! Gritou Lorenzo, puxando as cordas. Tentei correr, disse ela com a voz trêmula de adrenalina. Não gostei. Matem-na, ordenou o russo casualmente. 2 guardas levantaram as armas. Esperem, gritou Sofia. Tenho a pendrive com a chave de encriptação das contas offshore do Lorenzo. Vocês querem o dinheiro, não querem? Está tudo aqui. Ela ergueu a pendrive em Dinwani. Russo levantou a mão. Não disparem. Ele olhou para a pendrive com avidez. Traga-o aqui. Sofia caminhou lentamente. Ela passou pela cozinha. Ao fazê-lo, ela sutilmente chutou a válvula do fogão a gás que ela havia afrouxado anteriormente. O silencioso e mortal silvo do gás começou a encher a cozinha atrás dela. Ela caminhou até a mesa 4. Ela estava a 1,5 metros de Lorenzo. Desculpe, chefe, ela sussurrou para ele. Sofia, o que você está fazendo? Lorenzo implorou. Ela olhou para Mateo. Seu porco traidor. Ela olhou para Russo. E você, assassino? Entregue o disco rígido, exigiu Russo, levantando-se. Apanhe, disse Sofia. Ela atirou o disco rígido para o ar e todos observaram enquanto o pequeno objeto prateado voava em direção ao teto. Sofia caiu de joelhos. Ela não atirou em Russo. Ela também não atirou em Mateo. Em vez disso, ela disparou um único tiro na cozinha, mirando às cegas no revestimento metálico onde as faíscas voariam. Bum! A cozinha explodiu. Uma bola de fogo irrompeu da parte de trás, arrancando as portas das dobradiças e enviando uma onda de calor e detritos para a sala de jantar. A onda de choque derrubou todos. As janelas do laveta se estilhaçaram para fora, na rua. O sistema de sprinklers foi acionado, derramando água sobre o caos em chamas. Tendo antecipado a explosão, Sofia já estava em movimento. Ela trepou por cima dos vidros partidos para chegar até Lorenzo. Sofia! Ele tossiu, com os ouvidos a zumbir. Ela tirou uma faca da bota e cortou as cordas que o prendiam. Consegues mexer-te? Sim, ele gemeu, levantando-se com dificuldade. Então luta! Mateo levantou-se cambaleante, com o rosto a arder de raiva. Ele rugiu como um animal e atacou-os. Lorenzo encontrou-o no meio do caminho. Ele não tinha uma arma, mas tinha raiva. Ele interceptou o ataque de Mateo, empurrando o ombro contra o abdômen do traidor. Eles colidiram com uma mesa, quebrando o vidro e derramando a água. Enquanto isso, o russo rastejava em direção à sua arma. Sofia pisou na mão dele. Crunch! Russo gritou. Ele olhou para ela, com terror nos olhos. Tu, ele ofegou, és igual a ele. Ótimo, disse Sofia. Ela levantou a arma. Não, gritou Lorenzo, deixando Mateo inconsciente para trás. Sofia, não! Precisamos dele vivo. Precisamos dos códigos. Sofia hesitou. O seu dedo estava no gatilho. O homem que tinha matado o seu pai estava ali mesmo. A justiça estava ao seu alcance. Sirenes soavam à distância. A polícia estava a chegar. Sofia! Lorenzo agarrou-lhe o braço. Temos de ir, disse ele. Se o matares, a guerra nunca lá acabará. Vamos levá-lo. Vamos fazê-lo confessar. Vamos vencer da maneira certa. Ela olhou para Lorenzo. O rosto dele estava machucado e o fato estava arruinado, mas ele olhava para ela com uma intensidade desesperada. Ele não estava a dar-lhe ordens como um chefe. Ele estava a pedir-lhe como um parceiro. Ela baixou a arma. Agarra-o, disse ela. Lorenzo puxou o russo, que gemia pelo colarinho. Sofia cobriu a saída. Eles tropeçaram para fora, para o ar frio da noite, deixando para trás as ruínas em chamas de leveta. Chegaram ao beco no momento em que o primeiro carro da polícia parava com um guincho do lado de fora. Eles caíram contra a parede de tijolos do prédio adjacente, escondidos nas sombras. Ambos estavam ofegantes, encharcados, sangrando e vivos. Lorenzo olhou para ela. Ele riu, um som irregular e ofegante. Você explodiu o meu restaurante, disse ele. O Oabucá estava seco mesmo, ela respondeu, um sorriso fraco tocando os seus lábios. Lorenzo estendeu a mão e segurou o rosto dela. Desta vez, não houve nenhum telefonema para interrompê-los. Ele a beijou. O beijo dela tinha gosto de fumo, sangue e chuva, mas foi a coisa mais real que ambos já haviam experimentado. Ainda não acabamos, sussurrou Lorenzo nos lábios dela. As outras famílias virão atrás de nós. Deixa-as vir, disse Sofia, agarrando-lhe a lapela.
Agora falo a língua delas. O esconderijo era um frigorífico desativado em Nova Jersey, um túmulo frio de aço que cheirava a ferrugem. Victor Russo estava sentado com as mãos amarradas atrás das costas no centro da sala. Ele sangrava pelo nariz partido, mas ainda sorria com desdém. Lorenzo andava de um lado para o outro diante dele, enquanto Sofia se encostava a uma esteira transportadora. A Glock 9 repousava confortavelmente na sua mão. Acabou, Victor, disse Lorenzo com a voz a ecoar. Mattel está a fugir. O meu restaurante desapareceu. Mas tu estás aqui. Não podes matar-me. Cuspiu Russo. Eu sou o chefe de uma família. Se me matares sem uma votação da comissão, as outras 3 famílias irão perseguir-te. Irás iniciar uma guerra que não podes vencer. Lorenzo parou. Ele sabia que Russo estava certo. As antigas leis protegiam os dons. Não preciso de te matar, disse Lorenzo calmamente. Só preciso da verdade. Admite que incriminaste a família Rossi. Russo riu, um som úmido e gorgolejante. Prefiro morrer. Sofia afastou-se da parede. Caminhou lentamente em direção a ele. Não parecia zangada. Parecia anciã. Parou a poucos centímetros do rosto dele. Larbuli Alevi, sussurrou. Lembras-te das oliveiras? Russo pestanejou. O dialeto perturbou-o. Lembro-me, continuou Sofia. Eu tinha 10 anos. Vieste à casa do meu pai em Palmo. Você me deu uma moeda de ouro. Depois, atirou nas costas do meu pai no olival. Russo ficou paralisado, com o rosto pálido. A garçonete não era apenas parecida. Ela era um fantasma. Sofia, ele sussurrou. Era negócio. É sempre negócio, ela concordou. Ela pegou um telemóvel descartável. Não vou te matar, Victor. Isso seria fácil demais. Ela discou um número e colocou o telefone no viva-voz. Pronto. Uma voz com sotaque forte atendeu. Era Dom Jamino, o chefe da comissão siciliana e a maior autoridade no mundo deles. Dom Jamino, disse Sofia, com os olhos fixos em russo. Esta é Sofia Rossi, filha de Giaco. Houve silêncio na linha. Então, com uma voz grave e baixa. Pensávamos que estavas morta, criança. Eu estava, disse Sofia, até Victor Russo tentar terminar o trabalho esta noite. Eu o tenho aqui. Ele matou um homem sem autorização há 20 anos. E esta noite ele usou explosivos em um estabelecimento civil. Russo lutou contra as amarras. Desligue o telefone. No mundo deles, ser condenado pela Sicília era pior do que a morte. Era heresia. Passe o telefone para Victor, ordenou Dawn. Sofia colocou o telefone no ouvido de Russo. Victor, a voz velha crepitou. Você trouxe vergonha para suas famílias. Você está sozinho. Faça o que é honroso. A linha caiu. Russo caiu derrotado. Ele não tinha medo de morrer. Ele tinha medo de ser despojado do seu nome. O que você quer? Sussurrou Russo. Aposentadoria, respondeu Sofia friamente. Flórida. Nunca mais pisará em Nova York. Se o fizer, a ordem da Sicília permanecerá em vigor. Russo acenou lentamente com a cabeça. Tinha sido derrotado, não por punhos, mas pela linhagem. 3 dias depois, a reunião teve lugar no Café Rio, em Greenwich Village. Os chefes das 3 famílias restantes, os Gambinos, os Genoveses e os Luques, sentaram-se à mesa de mármore, com ar cético e tenso. Lorenzo entrou, ferido, mas vestindo um fato novo. Ele ficou de pé na cabeceira da mesa. Russo se foi, anunciou Lorenzo. Eu absorvi as operações dele. Isso é agressivo, disse o chefe dos Genovese. Frank disse cansado. Quem o ajudou a orquestrar esse golpe? Ouvimos dizer que Silvio está no hospital. Lorenzo sorriu. Senhores, posso apresentar a minha parceira? Sofia entrou. Ela usava um fato branco feito à medida que parecia brilhar na luz fraca. A única joia que usava era um único anel de ouro pesado, o anel do seu pai. Esta é Sofia Rossi, disse Lorenzo. O nome atingiu a mesa como um martelo. Sofia caminhou até a cadeira vazia ao lado de Lorenzo. Signore, ela dirigiu-se a eles com voz autoritária. O meu pai respeitava esta mesa. Pretendo fazer o mesmo, mas saibam isto, as famílias Moretti e Rossi agora são uma só. Ela olhou para cada um deles, não vacilou. Russo subestimou-nos porque viu uma empregada de mesa e não uma igual. Não cometam o mesmo erro. Frank olhou para Lorenzo, depois para Sofia. Viu a forma como eles se mantinham juntos como uma frente unida, uma dinastia.
Frank acenou lentamente com a cabeça e ergueu a sua chávena de café expresso, já familiar. 6 meses depois, o novo restaurante chamava-se Leedita, o Legado. Era mais grandioso do que o antigo. Na noite de inauguração, a sala estava cheia de políticos e pessoas influentes. Sofia ficou na varanda, observando o que se passava lá embaixo. Ela viu uma jovem empregada de mesa deixar cair um garfo e ficar nervosa. Sofia desceu as escadas, abrindo caminho entre a multidão. Sinto muito, senhorita Rossi, gaguejou a rapariga. Por favor, não me despedaça. Sofia apanhou o garfo e sorriu. Era um sorriso genuíno e caloroso. Respire, disse ela. Eu costumava trabalhar nesta estação. A mesa 4 é um pesadelo, não é? A rapariga pestanejou. Você trabalhava? Sim, e deixei cair muito mais do que um garfo. Sofia apertou-lhe o ombro. Ande como se fosse a dona do lugar e, eventualmente, você será. Ela virou-se para sair e encontrou Lorenzo à espera no bar com 2 copos de bebida. És branda, brincou ele, entregando-lhe um copo. Sou eficiente, corrigiu ela. O medo torna as pessoas desajeitadas. O respeito torna-as leais. Lorenzo olhou para o império que tinham construído juntos. Depois olhou para ela. Sentes falta disso? De ser invisível, da vida simples? Sofia olhou para a porta da frente. Ela pensou no medo, no esconderijo e na solidão de ser Sophie Miller. Então olhou para Lorenzo, o lobo que a tornara rainha. Não, disse ela. Inclinando-se, sussurrou em seu ouvido no dialeto siciliano uma última vez. Insumenta, Enzo, estou em casa. Finalmente estou em casa. Lorenzo sorriu, o raro sorriso genuíno que ela só tinha visto uma vez antes. Ele pegou na mão dela e eles viraram-se para encarar a sala juntos. Eles eram o rei e a rainha de Nova York. E que Deus ajudasse quem se esquecesse de lhes trazer o pão. De empregada de mesa à rainha do submundo de Nova York, Sophia Rossi provou que nunca se deve julgar um livro pela capa, ou uma mulher pelo seu avental. Ela não apenas sobreviveu ao Shark Tank. Ela tornou-se o tubarão. Isso faz-nos pensar em quantas pessoas passam por nós na rua todos os dias, escondendo poderes secretos, esperando o momento certo para revelá-los. Se gostou desta história de vingança, romance e justiça mafiosa, curta a publicação. Isso ajuda muito o canal. Não se esqueça de se inscrever e clicar no ícone do sino para não perder a próxima história dramática. O que teria feito se estivesse na posição de Sofia? Teria salvado Lorenzo ou deixado-o à mercê do destino?